É isso aí, galera. Começando mais um Psi Podcast. Hoje com uma presença ilustríssima aqui, que é o psicólogo Miguel. E eu quero começar o podcast falando sobre uma frase, na verdade, que eu ouvi da OMS. É uma frase que normalmente eu começo falando no podcast, assim que a gente abre aqui o episódio, e eu preciso falar novamente. Não existe saúde sem saúde mental. É bom que se diga. Miguel, prazer imenso ter você Ah, aqui. imagina, Rod. Bom dia. Cara, bom dia, Bom bom dia a dia. todos. Prazer imenso ter você aqui. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo. Aliás, eu vou além. Fundamental. Cara, fundamental, né? A gente tá vivendo um tempo, uma correria extrema, muita coisa acontecendo e às vezes Uma muita coisa, pressão, né? às Uma vezes muita coisa cobrança. deixa de acontecer, coisa boa, pela quantidade de deveres que a gente tem tomado pra gente, não é verdade? Com certeza. Mas deixa eu começar a falar sobre o tema em específico, né, em especial de hoje, que é o burnout. Diga. Cara, eu quero saber o seguinte: por que psicologia, cara? Da onde surgiu a psicologia, né, na sua vida? Cara, olha só, eu sou originalmente de fábrica publicitário. Hum, E eu acho que foi ali, no contato com o outro, com o próximo. Eu comecei na área da criação, sempre fui aquela criança que se achava comunicativa e criativa. Os dois seis. E o que aconteceu? Eu acabei indo para o lado do backstage, onde eu comecei a fazer o atendimento ao cliente. Então você tinha que ficar dividido entre o coração da agência e o coração do cliente. Então você ia, atendia as dores do povo lá dentro de casa, depois você ia, apresentava o trabalho. E aí eu comecei a desenvolver uma questão ali de acolher, de acolhimento, né? E eu percebi que isso estava cada vez mais se tornando a minha vocação de vida. Eu comecei desde os 17, 18 com estágio, e aí quando eu evoluí lá para os 10 anos, porque, cara, 10 anos na sua vida hum. fazem muita diferença. Você muda a sua perspectiva, você muda a tua visão, teus valores, a forma com que você enxerga o mundo é diferente. Você tem ali um senso de maturidade dentro de você, né? E aí eu percebi que eu queria cuidar só disso. Foi quando eu fiz um trabalho com um especialista para olhar, revisitar toda a minha vida. Foi um coach que me ajudou, inclusive, a olhar os meus valores, os meus talentos, aonde que eu estava errando, se o negócio era mudar de agência de publicidade. E eu percebi que o que eu estava entregando como talento era utilizado, mas eu não estava mais me encaixando energeticamente ali com as premissas, valores, porque é um mercado, inclusive, que também tem muito burnout, né? Onde a gente tem jornadas de trabalhos extensivas, né? Você não entregar uma peça publicitária, você acaba, é como se você estivesse matando uma pessoa, né? Às vezes a gente era cobrado. Às vezes a gente era cobrado significativamente em relação a isso. Então eu pensei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o meu dom, que é para acolher as pessoas, ajudar para algo que tenha um significado maior. Então eu escolhi a psicologia, passei por várias instituições que eu pensei, várias cadeiras, matérias, cursos, e eu falei, olha, eu acho que psicologia é onde eu vou conseguir agregar, utilizar o que eu desenvolvi, porque isso veio desenvolvido, né? Não, desculpa, isso veio em desenvolvimento, e aí, obviamente, eu acabei me encontrando. E eu achei que eu iria diretamente, porque eu tenho uma tia maravilhosa, oi tia, que ela é psicanalista, e eu acreditava que eu ia, não, com certeza, e fiz anos de psicanálise também, né? Dar um salve aí pro tio Freud. Ele deve estar bem chateado comigo, porque eu entrei para TCC, né? Acho que foi o dinamismo da minha vida, esse jeito de gostar do aqui, do agora. Não que seja superficial e nem imediatista, é muito mais profundo do que as pessoas acreditam que seja, né? Existe essa questão de acharem que a TCC ela é superficial, mas ela não é. Ela é muito profunda também, né? E tem várias abordagens e várias milhares de técnicas, inclusive, para você encontrar uma solução para a questão daquele ser humano ali. Então, eu acabei entrando para a TCC porque é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que a gente estuda a cognição, a forma com que os pensamentos afetam os comportamentos e como isso se retroalimenta, né? E aquilo forma ali uma jornada ou de atitudes funcionais ou de atitudes disfuncionais para a pessoa ao longo da vida, e aí você já sabe os problemas que a gente vai falar hoje, né? Então eu acabei me encontrando demais, achei que faz sentido para mim, sabe? Cara, é interessante você falar, porque às vezes a gente, quando tá focado ali na nossa jornada ou na nossa carreira no mercado de trabalho e tudo mais, a gente acaba pegando uma competência e vai desenvolvendo ao longo do tempo aquela habilidade, não é verdade? Só que nem sempre a gente percebe
no primeiro momento, que na verdade é aquela habilidade que a gente está desenvolvendo nos direciona para um outro propósito, para um outro ofício, digamos, não é verdade? E contigo foi mais ou menos assim, né, Miguel? Foi. Ou seja, às vezes a gente está trabalhando e tudo mais, e às vezes a gente tem aquele sonho, então a gente percebe que tem uma certa vocação para uma área, só que a gente está presa, né? A gente está preso ali numa empresa, numa carga horária de trabalho, né, todos os dias, e pensa, nossa, seria tão legal. O pessoal fala que eu levo tanto jeito para psicologia, ou para enfermagem, ou para direito, mas eu já tô aqui, né? Tá certo e tal, é melhor continuar, né? É, E aí o tempo vai passando, vem aquele estresse, e é difícil reagir a isso, né? sim. Assim, é difícil ser racional nessas horas, Mas né, eu vou te Miguel? falar que eu fui muito privilegiado, porque, dando aí um salve pra oi mãe, eu tive muito apoio da minha mãe, tive muito apoio do meu marido Jeff, porque eu tive uma rede de apoio que me acolhesse. Então eu tinha, por exemplo, como fazer certas escolhas, aonde o dinheiro ele não seria o único imperador das minhas decisões. Quando eu resolvi sair da agência de publicidade, eu não fiz uma ruptura. Eu fiz meio que uma sobreposição, um planejamento. Tive que me planejar financeiramente. E a primeira questão que eu me debati foi: meu Deus, 5 anos de faculdade, por que são 5 anos? Foi quando eu entendi que, cara, 5 anos da tua vida vão passar. Você não tem como controlar isso. Então você pode escolher como você vai passar e como é que esses 5 anos vão ser concluídos. Aí eu falei, cara, é isso. Eu consigo sair mais cedo, porque eu não conseguia nunca sair cedo, né? Eu sempre fui muito workaholic, Uhum. né? Muito perfeccionista no trabalho, e isso acabou me prejudicando. Eu quase tive burnout, mas eu não tive burnout. Eu acho que eu saí antes do tempo para poder realmente, de fato. E é uma questão minha, né? Eu me entregava muito, eu gerenciava uma equipe, acho que de 5 ou 6 pessoas, e atendia 30 clientes. Não, 30 pessoas diferentes de clientes que eu tinha, de interlocutores. Então aquilo ali foi um escape também para a minha saúde, Uhum. não só em questão de vocação também. Foi quando eu percebi que agora, olhando para trás, num piscar de olhos, o Rod, fiz a faculdade e tô aqui com você. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui com você agora, entende? Não tem hora, né? Cara, não tem a hora é agora. Perfeito. Entende? Eu só não quero também trazer uma mensagem para as pessoas que são muito ansiosas, para elas ficarem Uhum. ansiosas, e sim também para viver no presente. Mas o que eu acho interessante é olhar para o que você está procrastinando, olhar para a dor, e se você está procrastinando, resolver aquela dor. Se você está fazendo isso, muito provavelmente daqui a 5 anos você vai ter saudade dos 5 anos de hoje. Então eu sempre falo, começa agora o que você vai ter orgulho daqui a 5 anos. Obviamente respeitando os seus limites, respeitando as suas limitações, respeitando a sua ansiedade, porque o ansioso ele sempre pensa no futuro e fica muito angustiado. Mas eu estou falando no sentido de você não procrastinar aquilo de resolver o que dói para você, sabe? E se tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade, todos nós, ainda mais na sociedade atual, é em respeitar os nossos limites, Ah, demais. não é verdade? Principalmente no mercado de trabalho, quando a gente precisa entregar um trabalho e você entende que aquele trabalho, na verdade, está acima do tempo, né, que você tem para entregar aquele trabalho e tudo mais. Ou você não tem os recursos para entregar, né? Acontece muito, Exatamente. acontece E é muito, cobrado para entregar, né, 100%. exatamente, acontece muito. Só que você tem aquele trabalho na sua mão, precisa entregar, e aí você pensa, cara, olha pro relógio, já começou a contagem. A contagem regressiva já começou. É. E aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando, em alguns casos, frustração. Você não se sente, às vezes, competente para E se fazer o aquilo ali. trabalho tiver prazo, você procrastina, porque o nosso cérebro gosta de gratificação instantânea. Então ele Uhum. gosta de soluções emergenciais e urgentes. E aquele projeto que demorava 2 meses, agora ele demora um dia. E você Uau. vai ficar arrependido depois, né? Você vai falar, poxa, eu poderia ter feito antes. Mas você tem dificuldade de concatenar as ideias de que um projeto longo, de repente, você fragmenta em microtarefas para que você possa ter aquela sensação de gratificação para a conclusão e por aí vai, né? Então, também tem uma questão ali, também, não só da empresa, mas da pessoa também. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ideal de performance da pessoa. Ideal de performance da pessoa. Cara, isso também. Eu não posso pegar meu Instagram que vai aparecer alguma coisa do tipo ali para mim. Entendeu? O planejamento ideal, o sucesso e tudo mais, o ser bem sucedido hoje em dia, É, que está exigindo muito. É interessante, ô Miguel.
Eu conversei com um neuropsicopedagogo Eu vi. tem 2 semanas, o Leandro, e ele falou algo bem interessante a respeito da questão, neurocientífica mais ou menos, né. Ele falou: "Olha só, se você quiser de fato realizar todos os seus objetivos com maestria, em cada uma das áreas da sua vida, você precisa em média de 36 horas por dia". Ó, espera aí, o dia só tem 24. Aí que mora o problema. Considerando as horas de sono, né, Ainda tem isso, ainda tem isso. que são fundamentais, porque hoje a pessoa ela dorme com o que sobra, Uau, né. Deu para dormir 3 horas? Dormi 3 horas, e isso é um dos fatores inclusive do burnout, a falta de descanso. falta de descanso. É, E é interessante que não é só descanso físico, é mental também, né. Talvez mental. o principal. Cara, tá aí uma dúvida que eu tenho, e eu vou começar já com ela, Ai meu Deus, entendeu? fala logo, Já vamos vou lá. começar com ela. Porque, cara, é comum a gente ficar muito cansado. Uhum, Às vezes não é tão comum, e quando é, aí mora um grande problema, a gente ficar exausto, esgotado, tanto uhum. mental quanto fisicamente. E às vezes acaba tendo alguma consequência no nosso corpo e tudo mais, no nosso humor. Mas se você me perguntar hoje, Miguel, eu não tenho, assim, exatamente como conceituar o que é burnout. Qual é a diferença exata, assim, sabe, entre cansaço, exaustão e burnout? Cara, a sua pergunta, ela é excelente. Eu só acho que a gente tem que começar de trás. A gente não deveria colocar esses 3 na mesma régua, como se fosse uma escala, sabe, do micro para o macro, porque eles podem acontecer, mas eles não necessariamente têm uma consequência um do outro. Por exemplo, o cansaço você vai ter, eu tenho, assim como o estresse também é uma resposta natural do nosso corpo, ela é uma resposta adaptativa do nosso corpo. O cansaço, ele vem depois de um dia que você se estressou muito, aonde você teve ou uma atividade física que ela fosse muito recorrente, muito proeminente, ou que você teve que se desgastar, para resolver um problema, né, desgastar a mufa, né, queimar a mufa que a gente fala. Então você pode se sentir cansado, beleza, você descansou, resolveu aquilo dali, em pouco tempo você tá novo. O exausto já vem uma questão da estafa, né, pode ser que de repente você tenha que ter corrido uma grande maratona e você não tenha tido preparo físico antes disso, né, Uhum. e eu falo isso no sentido figurado também, não só a maratona em si, mas a questão do trabalho. Você, por exemplo, seus dias normais de trabalho são ótimos, são tranquilos, mas pontualmente você teve um evento, vamos supor, um grande evento musical, né, esses que acontecem aqui no Brasil, e aí você teve que trabalhar virado, mas foi pontual, então você vai ficar exausto, mas você vai conseguir resolver e vai conseguir continuar trabalhando. Já o burnout não é assim, é outro nível e não necessariamente está ligado a você ter um desgaste físico, pode ser só emocional, por exemplo, também, né. O burnout ele é recente a nomenclatura, mas é um nome novo para um problema que já é antigo, né. Fica imaginando aquelas pessoas em horas, atenuantes na fábrica, né, com aquelas, até abusivo, né, meio Verdade. tóxico, em situações insalubres. Aquilo ali já tinha, né, já falava-se desde 1800 sobre, questão de esgotamento profissional. E recentemente a OMS colocou ele como uma doença, né, a síndrome do estresse, né, do esgotamento vinculado ao profissional. Embora já tenha até outras discussões, inclusive parentais, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ele vem com a despersonalização, então você começa a se ver como se você tivesse, não é uma coisa espiritual não, mas como se você estivesse se vendo fora de si. Ou seja, você está desconectado com aquela realidade. Ele não é assim, né. O seu corpo, ele vai te mandando cara, o seu corpo te manda mensagem de WhatsApp, né, ele Hum, vai te dando sinais. A dor é o quê? A dor é uma mensagem, é hum. do seu corpo dizendo: "Ó, se liga, hein, combustível tá acabando". Então pensa que o burnout, ele é como se fosse um carro que está em movimento, horas e horas e horas e horas de estrada, não viu o pneu, não viu o óleo, não calibrou o pneu, e aí Uhum. o combustível tá no vermelho, e aí você tem o quê? Aquele: "Ah, vou conseguir, dá pra ir chegar, dá pra chegar, dá pra chegar". Já tá no vermelho já tem um tempo, você tá o quê? Com excesso de confiança, e aí você fala e pum, carro, ele para no meio da rua. Só que é importante para falar sobre isso é que o burnout ele não é o fim, ele ainda é um aviso do seu corpo para que você para tudo. E é bom a gente entrar nessa fala, porque o nosso, sistema nervoso central, né, ele tem um departamento de infraestrutura, de segurança, e ele tá programado para fazer você sobreviver.
para sua autopreservação, né? Aí entra ansiedade, uma série de coisas. E aí, esse desligamento do burnout ainda é uma etapa que você não fez por você, então seu corpinho aqui, seu cérebrozinho vai fazer por você, porque não dá mais para você continuar nesse trabalho, porque é vinculado ao trabalho, entendeu? Então ainda é uma mensagem. E aí, qual é o problema que as pessoas têm dificuldade em perceber? Porque, tô aqui horas trabalhando, né? Então, voltando lá naquela história, a recorrência não é só um evento que você, Rod, tá toda semana evento, e olha aí a permanência desse ambiente tóxico, com 100 horas de descanso, que você descansa com o que sobra, né? Uhum. Desculpa. Com que você descansa só com o que sobra, você acaba se isolando das pessoas, você acaba se sentindo exausto emocionalmente, fisicamente, ele se manifesta na sua pele, com coceira, com inflamação, com queda de cabelo, e mesmo assim, o que que você faz? Vai na farmácia. Vai se automedicar e vai comprar um remedinho para você continuar, vai fazer a meditação que seu psicólogo mandou, mas só para poder ter mais performance no trabalho. E aí você está perseguindo aí um cara na internet que você admira muito, acho ótimo isso, e aí de repente ele te diz, acorda 4 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, faça não sei quantos exercícios, ele te ensina uma produtividade que você não alcança, essa produtividade ela é tóxica, e aí você acaba se cobrando, se cobrando, se cobrando, enfim, uma série de outras questões. Cara, é uma roda de hamster, né, cara? É porque não tem como você só simplesmente pegar uma pessoa e generalizar para todos. Então Hum. tem uma série de questões, assim, pessoais também em relação ao ideal de ego do profissional que aquela pessoa se coloca, né, o perfeccionista, a gente tem a pessoa que tem a síndrome do impostor, então ela trabalha dobrado para que ninguém descubra que ela é uma fraude, bem entre aspas, né. Uhum. Então tem uma série de questões ali Cara, envolvida nisso, coisa muito mais profunda do que eu pensei. muito mais profundo. Inclusive, a consequência é muito mais profunda também do que eu pensei. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Miguel. Existem alguns sintomas que eu posso, assim, perceber para conseguir identificar um possível burnout? Existe. Assim, primeiro, a permanência da desconexão. Eu acho que isso seria uma situação para você prestar atenção, né, de você já perceber que não está conseguindo mais se conectar com as pessoas, esquecimento, dores de cabeça, uma ansiedade muito permanente, uma vontade de não querer estar ali, uma vontade, às vezes, por exemplo, você está numa sala de reunião e você está conversando com as pessoas sobre as ideias, quando você desliga aquela reunião, você Gente, eu nem lembro o que que eu falei agora, né. Então uma coisa é você esquecer uma coisa pontual, outra coisa é você esquecer algo ali muito relevante, né. Então, são pequenos sinais, né. Eu diria que o esgotamento é um deles, o esgotamento direcionado a isso. E outras doenças de pele também. Eu não sei se você sabe, mas a nossa pele e o nosso cérebro têm a mesma origem embrionária. Então eles se conversam, eles mandam WhatsApp um para o outro. Então, o que passa aqui é manifestado aqui. E muitas vezes a gente vai num médico, a gente vai numa farmácia, a gente passa um creminho, a gente faz um laser e tal. Mas e aí? Quantas horas de sono você está dormindo? Por isso que é muito importante a medicina integrativa, né? Quantas horas de sono você está dormindo? O que que você está fazendo? Você está fazendo atividade física? Você está conseguindo tirar horas de lazer para você? Ou quando você desliga o seu celular, é, 8 horas da noite você se permite pegar o celular para olhar uma mensagem do seu chefe, parar tudo que você está fazendo com a sua família, voltar mais cedo do cinema para mandar aquele e-mail que você esqueceu mandar. Porque a gente tem isso hoje, né? É muito bom isso daqui, mas ao mesmo tempo é um perigo. Você vê, cara, falando em perigo, eu ouvi certa vez o Karnal falando sobre algo bem interessante. Ele falou, criando um quadro comparativo da nossa jornada de trabalho nos anos 80, depois 90, 2000 e assim sucessivamente, né, até chegar aos dias atuais. E ele falou, cara, anos atrás, quando terminava a jornada de trabalho, literalmente terminava a jornada de trabalho. Você pegava no trabalho, por exemplo, às 9 da manhã e trabalhava, dava tudo de si até às 18. 18 horas, fechei a porta, desliguei o computador, tô indo embora. Acabou a jornada de trabalho. Já hoje em dia, o trabalho parece que segue com a gente, no nosso Uhum, bolso, não uhum. é verdade? A gente chega, de repente, em casa cansado, pensando sobre o trabalho, fazendo, assim, um retrospecto daquilo que você fez de certo e errado, e você começa a, assim, se cobrar, pensando, poxa, mas eu dei mole no seguinte trabalho. Caramba, esqueci aquela vírgula. Nossa, e amanhã, como é que vai ser? Ah, uma ansiedade brutal, né? Brutal.
E fica ainda pior quando 22 horas, pim, uma mensagem no WhatsApp. Amanhã tem reunião. E você vai olhar. E você vai olhar essa mensagem. E você vai ficar estressado. Entendeu? O errado não é você olhar essa mensagem, você tem que se permitir não olhar. O errado é o chefe te mandar uma mensagem em 22 horas, entendeu? Você não pode ser culpado por uma falta de planejamento dentro da empresa. Tem que ter um processo também. E aí a gente entra no ambiente tóxico, que aí não é somente questões da pessoa achar que ela vai ser o melhor profissional. Acho um bom tema isso que você está trazendo, porque, assim, existe essa discussão desde 1800. Só que o nome burnout ele é novo para um problema antigo. Então, assim, terminava às 6, mas de repente a pessoa ela fazia dupla jornada naquela fábrica, né? E aí ela, por quê? Porque ela tinha que alimentar a família dela porque não era o suficiente, né? Eu acho que são coisas similares, eu acho que piorou, mas não tá tão distante não, sinceramente. Porque veja, hoje você tem muito mais transporte. Hoje você pode, em alguns casos, não de todos, que são privilegiados, trabalhar em casa. Vamos falar, então, desse perfil bacana que você está trazendo isso. Vamos falar desse perfil normal da Maria e do João. Vamos por aí? Vambora. Tá, vamos lá. Então, esse cara, né? Ele pega 2 horas para trabalhar numa lotação, né, seja o BRT ou, enfim, o que for, né? Pode não estar lotado, ele pode vir até de Uber, mas ele vai pegar, às vezes, 1h30 para chegar, né? Eu cheguei aqui, saí de casa 2 horas Pois é. atrás e vim de carro. Então, assim, já tem o trânsito, já é estressante. Se passar da sua hora de chegar, você já fica nervoso porque você tinha que estar numa reunião cedo. Então, já começa assim. Aí vamos fazer o backstage desse cara, porque nós somos um todo. Nós não somos somente o que eu tô aqui, né? Nem o que você tá aqui. Temos todo um background, né? Isso aí. Tem essa estante linda aqui atrás, mas tem todo um background. Então, essa pessoa, ela saiu de casa, ela deixou uma mulher, ou ela deixou um esposo, 2 filhos, um fulano está desempregado, o ciclano está desempregado, as crianças têm que comer, têm que estudar, então já tem toda uma pressão em cima dessa pessoa. Só que esse indivíduo, o Rod, ele ficou desempregado 3, 4 meses. Ele ficou sofrendo. E aí ele conseguiu finalmente ser empregado. Esse cara, ele vai agarrar esse trabalho com todas as unhas e dentes e outras coisas afiadas. O que vai acontecer? Ele vai fazer o que está além das capacidades dele para poder manter esse trabalho. E o empregador pode ser que não seja nem realmente tóxico, mas para quem você vai dar o trabalho? Para quem não está entregando ou para quem está entregando? Verdade. Então, eu vou dar o trabalho para você que está entregando. Então, esse cara, ele já está ali envolvido todo numa premissa de manter, de manutenção, porque é o sustento dele. Então, já tem uma sobrecarga de estresse antes do trabalho, né? Sendo que essa pessoa precisa ser considerada, como todos nós, que há um número, hein, Rod? Há um número maior de pessoas procurando vagas, há um número maior de pessoas procurando vagas do que vagas disponíveis. Verdade. Então, quando ele já passa nesse processo seletivo, imagina, fica 2, 3, 4 meses desempregados com filhos precisando comer, você mudando de escola, de repente repensando, tirando dos cursos de inglês ou até outras coisas, né? Trocando a comida, né, o almoço pela janta. Esse cara, ele já chega ali se sentindo abençoado, que ele precisa estar naquele trabalho, que é tudo que ele tem. Então, já a sobrecarga dele é essa. Ponto. Esse é um perfil. O outro perfil que eu tô falando é a pessoa tranquila, que ela não conseguiu fazer gestão do tempo dela, mas ela recebe um assédio muito grande no trabalho. Então, eu não tô falando, percebe que eu não tô falando somente de carga física, de Verdade, mental, cara. assim, a mental sim, é claro, nesse caso. Mas ela ou ele recebe um assédio, humilhação. Então, isso acaba entrando em crise, gastrite, as dores gástricas, né? A pressão arterial, como você pediu, os sintomas, elas são muito comuns nesse caso. Ou não, eu tenho aquele terceiro perfil da pessoa que ela tem uma idealização da onde ela quer chegar, que é a questão do sucesso, né? Perfeito. O que é idealizado de performance? O executivo que essa pessoa, quando estava nas vagas de trabalho, olhando os coleguinhas no LinkedIn, o que ele queria viver, aonde ele queria chegar, e o que é esse lá, né? Porque a gente nunca sabe o que é esse lá. Tem muita gente que chega lá e não sabe nem se chegou e fala, pô, mas eu tô aqui, mas não era para estar feliz, né? Assim, eu não tô feliz, eu tô com problemas de saúde. Então essa pessoa, ela fica numa constante cobrança de ser uma alta performance, de conseguir chegar em algum lugar, ou até desenvolve aquela questão que eu falei mais cedo da síndrome do impostor, que ela se cobra muito para não deixar um furo para as outras pessoas descobrirem, e acaba
que você, novamente, só entrega trabalho para quem entrega de verdade. A empresa quer resultados, você gera resultado, então cada vez mais isso é até recompensado, né? Em Uhum. muitos casos, você ganha prêmio de melhor executivo, né? Funcionário do mês, né? O que que é esse funcionário do mês? O que que você precisa ser para ser funcionário do mês, né? Ou será que só seguir o by the book É. não funciona? Então tem várias questões. Você percebe aqui que eu estou na minha fala te dizendo Uhum. alguns perfis sobre como você chega num burnout, né? E o problema é quando junto com o prêmio, a premiação, você ganha um diagnóstico. Aí que mora o problema. E você falou uma parada bem interessante É também, verdade. Iel, em relação ao estilo de trabalho mesmo. Às vezes a gente tem aquele trabalho extremamente cansativo e até burocrático. Ou seja, a gente está lá para bater o cartão, ir embora, receber nosso salário e continuar aquele ciclo vicioso. Né? Justamente porque nós temos contas a pagar que são muito significativas. Isso aí. Isso é um peso muito grande, é um fardo que não é leve de se carregar, não é verdade? Mas que é a realidade de muitos É. brasileiros. Agora, tem um outro lado que você falou aí agora, que é um lado da galera que gosta daquilo que faz. Parece estar num ambiente propício. Parece que está se sentindo um peixe dentro d'água. Porém, cara, o mar é vasto e tem muita demanda. São muitos desafios que essa pessoa precisa se adequar e entregar. Eu lembro, inclusive, de uma cantora famosíssima, cara. Famosíssima norte-americana, Beyoncé. Uhum. A Beyoncé escreveu uma música uns anos atrás chamada Break My Soul, né? É Se eu não me isso. engano, Break My Soul. E ela fala exatamente sobre esse momento desgastante e pesado no qual nós somos cobrados o tempo inteiro pela sociedade e também pelos que nos cercam, não é verdade? Até mesmo pelos nossos sonhos. É o que você falou, né, um tempo atrás. Às vezes você precisa acordar às 5 ou às 4, 5 a.m., 4 a.m., tal, aquele movimento e tal, e você se cobra como se você fosse um computador. Mas nós somos criaturas biológicas, meu amigo. Que bom, A né? coisa é analógica aqui Não dentro, meu amigo. somos máquinas. Não somos máquinas. É bom que se diga. Hoje em dia, meu amigo, a gente tem que falar sobre isso, não é Ah, verdade? é. Agora, em relação ao que a Beyoncé fez, aquela composição, aquela música, Sim. cara, aquilo trouxe um reboliço na sociedade norte-americana, né, cara? Trouxe, trouxe. Muito bom você ter falado sobre isso. É uma música. Eu não sei se ela teve exatamente essa intenção, porque a letra é muito clara. Ela fala que saiu do trabalho, que eles estavam tirando o couro dela nesse trabalho de 8 às 5, eles têm essa coisa das 5 horas da tarde, 9 to 5. E ela diz realmente que eles não vão quebrar a alma dela. E eu acho que, não sei se foi intencional, porque música, a maioria das vezes, quando dá, a música ela é política, ela É. fala sobre os movimentos, né? Então, se tornou um hino desse movimento de grande resignação nos Estados Unidos, que foi pedidos de demissão em massa, né? E aí, acho que também trouxeram outros nomes meio gourmet, assim, quiet quitting, ou seja, a demissão silenciosa. Uhum. Então, as pessoas foram se entendendo, foram se reconhecendo, foram criando o que é difícil você fazer, que são limites realistas. Limites realistas. É difícil você Sim, colocar limites é realistas. verdade. É muito difícil você falar para uma pessoa, coloque limites realistas no seu trabalho, sem você de fato estudar com ela como você vai fazer isso. Fica parecendo uma fala vazia. Aí eu faço uma pergunta: você ama o que você faz? Hoje eu amo. Então, eu também amo o que faço. Nós 2 temos mais propensão a ter burnout, porque Hum. se a gente ama o que faz, a gente de repente não temos nem noção que a gente está se envolvendo demais no trabalho, que às vezes a gente está só aqui, a gente está deixando a família de lado, a gente está postando até altas horas da noite, cuidando para editar vídeo, e a gente está virando noite porque o render do computador do vídeo deu errado, o vídeo saiu sem som. Verdade. Tipo esses detalhes que a gente não entende o que são, então botar limites nisso. Eu falo muito, por exemplo, do meu Instagram, cuidado com o meu Instagram. Eu assumi o Instagram recentemente, eu tinha uma equipe que eles foram ótimos comigo, mas eu resolvi personalizar mais o meu trabalho. Mas, rapaz, como dá trabalho, Demais. né? Você tem um compromisso. É como você aparecer no seu trabalho todos os dias. E é engraçado porque você vai mantendo uma performance ali, e o dia que você não posta, você se cobra, que é uma coisa interessante que a gente poderia falar, a Uhum. questão da culpa. Você falou do Perdão. Você falou do diagnóstico, Uhum. você falou do diagnóstico do burnout, e eu queria te falar uma coisa, principalmente para as pessoas que amam o que fazem, ou seja, não estou falando daquele que está vivenciando uma questão de
relação tóxica no trabalho, mas que são muito workaholics, né? E que dizem assim, não, isso que eu tô sentindo é uma dor de cabeça e tal. Quando recebem esse diagnóstico e precisam se afastar, sejam donos do negócio, sejam PJs ou CPFs, né? Ou CLTs, muitas vezes as pessoas se sentem vítima. Muitas vezes as pessoas não gostam e ficam muito culpadas por se afastarem, com medo de quando voltarem ou ficarem desalinhadas ou serem demitidas. E acontece, tá? Acontece em muitos casos, sim. E essa é a grande realidade, a ingratidão do sistema, porque realmente a vida precisa continuar. Você vai se afastar por 15 dias, 20 dias, é muito provável que, se a empresa não tiver uma estrutura para poder colocar alguém do seu lugar ou te acolher, quais serão as consequências depois disso? E é real. Então, esse medo da pessoa, ele é muito presente. Eu vejo muito nos meus pacientes. Eu já atendi algumas pessoas com burnout, pessoas com atestado não querendo se afastar, com medo de serem demitidas. Olha que Uau, pesado, né? Olha o pesadíssimo, sentimento cara. de culpa. Você me lembrou, inclusive, de alguns fatos que ocorrem no Brasil e no exterior, infelizmente, relacionados às mulheres. As mulheres no mercado de trabalho já sofrem por N fatores. Uma sociedade machista, Verdade. uma sociedade bem complexa nesse sentido. Uhum. E as mulheres, quando passam por um momento em que elas querem engravidar, por exemplo, ou quando acontece, olha só o tamanho do problema ou da culpa, né, que ela traz para si mesma. Onde na verdade deveria ser um Muito momento de real. alegria, de felicidade, se torna um momento de culpa às vezes por causa do trabalho e tudo mais. E isso me leva a uma outra pergunta, inclusive, Miguel. Parece que o burnout parece que pode, pelo menos assim, ir além de uma jornada CLT de trabalho, não é verdade? De repente, daquela mãe cuidando do seu filho, bebezinho, será que é possível a gente trazer o burnout para esse contexto também? Rod, essa tua colocação é fantástica. Assim, acho que esse tema precisa ser discutido, de verdade. A OMS, ela vincula a síndrome do esgotamento profissional, né? Ou seja, ela colocou a doença como uma doença ocupacional, vinculada ao trabalho. Porém, a gente pode analisar essa tua fala em duas questões. A gente pode falar do profissional, mas da mãe, vamos só pegar o início que você falou, Perfeito. né? Da mãe, a pessoa que vai se tornar mãe, que descobre que está grávida e que fica com medo de perder o emprego. E isso existe muito realmente. A gente precisa falar sobre isso, né? Das mulheres que quando voltam, né? Depois que passa ali aquele período de resguardo ali da licença, elas são realmente desligadas. Em alguns casos, não são todos. Tem empresas mais humanizadas realmente. Então já começa ali o sentimento de como é que eu vou falar para o meu chefe, como que vai ser isso, estou muito feliz, porém com receio. Então isso existe, é real esse bilhete, né? O segundo é aquela mulher que já é mãe, de repente às vezes de um recém-nascido, ela é profissional, ela tem o cargo de analista, o cargo de gerente, cargo de liderança, enfim. Ela é uma peça importante na empresa, né? Digamos assim, faz parte do quadro dos funcionários. Ela não tem nenhuma participação ativa dentro de casa, né? Eu não gosto de falar ajuda, porque eu acho que o homem não tem que ajudar, porque ele fez o filho, né? É, Então ele tem que participar ativamente, o filho também é dele. Então ela não tem sequer uma participação ativa dentro de casa. Às vezes ela mora afastada, mais perto do trabalho, e ela não tem uma rede de apoio, né? E aí é muito complicado, porque ela tem que ser aquilo tudo dentro de casa, e às vezes ela tem uma sobrecarga de fazer, tem uma divisão de tarefas desequilibrada também dentro de casa, recai sobre a mulher, e ela ainda tem que ser isso tudo, e ainda tem que estar maquiada, acordada, de pé, sem piscar o olho, se entupindo de café numa reunião. Então também tem esse perfil, ou seja, a complicação ali do backstage dela, como eu falei dos outros casos aqui, daquele que vai para a jornada de trabalho, isso também pode complicar a abertura para o burnout. Mas uhum, a gente está discutindo também, há algumas discussões sobre o burnout parental, hum, não somente vinculado à questão do trabalho. Porque realmente, cara, ser pai ou ser mãe, principalmente eu acho que ser mãe ali, uhum. 24 horas, você não tem um trabalho, digamos assim, de carteira assinada, é um trabalho. É. É um trabalho, né? Você dedica a sua vida para outra pessoa, você se preocupa, né? Eu escutei de uma paciente uma vez, assim, os primeiros meses, Mig, para você tentar fazer com que a criança não morra, né? Porque ela não pode virar, ela não pode cair, ela não pode se estabacar. Então, assim, você vive em constante estado de alerta.
Então, é uma hipervigilância que causa um estresse absurdo. E ainda mais isso que eu te falei. Se você não receber um apoio considerável, justo dentro de casa, ou uma rede de apoio, você às vezes não tem grana para suportar uma babá, uma diarista que te ajude a fazer uma comida. Então, sim, por que não? Né? Assim, na minha visão, eu sei que a OMS fala vinculada ao trabalho, mas isso não é um trabalho? Pois é, Isso não cara. é um trabalho, assim, diário, 24 Diário, né, horas. cara? Talvez. Pois é, cara. E às vezes cada região tem o seu contexto social, não é? Exatamente. Você falou algo bem interessante no início, cara, falando sobre que horas começa a sua jornada de trabalho. Não, mas eu pego às 9 da manhã. Cara, você saiu de casa às 6h30. Você tá no ponto de ônibus 6h30, mas você acordou às 5h40. 5h40, ou já preparei o café da manhã das crianças antes. É isso aí. O que tá por trás, né? Exatamente, cara. Isso, é sobre isso que eu queria falar agora. Sobre aquilo que parece que conversa com o burnout. Ou que conversa com a nossa jornada de trabalho tradicional. Uhum. E que nos gera muito estresse por essa razão. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa entregar resultado no trabalho, a gente também precisa entregar resultado para o nosso próprio corpo. A gente precisa treinar, ir na academia e tudo mais. E de lá a gente precisa dar atenção também para o nosso cônjuge. Porque, do contrário, ali vai surgir mais um problema. Então a gente precisa se cobrar nesse sentido também para conseguir entregar algo interessante nesse sentido. E aí a gente também vai para a alimentação. Pô, seria tão bom se o chocolate tivesse tudo que a gente precisa, né, cara? A proteína, tivesse tudo, todo Adoro. necessário, né? Chegar em casa, abrir aquele chocolate, pronto, acabou. Mas não. Você precisa ir lá, É. cuidar da sua alimentação e tudo mais. Ou E é muito seja, tentador você colocar todas as esperanças na gratificação instantânea, né? porra, é tentador demais, cara. E o problema é que Você a é gente do cai direto. chocolate, eu sou da pizza. É, cara, eu sou de chocolate, meu irmão. Sou de chocolate, esse é um problema Sou da grave. pizza. Aham. E aí, cara, dentro desse contexto, você acaba se cobrando durante e após a carga horária de trabalho tradicional, né? Demais. Isso gera um estresse agressivo. Miguel, cara, como a gente pode encarar o nosso dia a dia com tantos afazeres assim e tudo mais, cara, de forma saudável? Tirando das nossas costas um peso que parece que a sociedade nos impõe e a gente também impõe a nós mesmos, em relação a um monte de questão. O burnout, cara, ele parece ser um caminho, que para muitos talvez o único caminho naquela jornada lá de trabalho e tudo mais, e tal, aquela roda de ramos que a gente conversou e tal. Mas existem meios de se sair dessa roda de hamster. Existem. Ser eficiente no trabalho e ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida bacana, Sim. saudável. O Jeff tá aí, né, meu marido, ele sabe exatamente a passagem que eu fiz de publicitário para psicólogo. Eu tô mais calmo, eu consigo dormir melhor, eu consigo aí agora, Rodrigo, todos os dias praticamente, né, espero que meu professor da academia não esteja vendo isso, que ele vai falar que é mentira, mas vamos lá, de 4 a 5 vezes na semana na academia. Eu não tinha esse prazer pela academia, Uhum. né. Inclusive, eu vou até te falar uma questão, eu não sei se muitas pessoas vão se identificar com isso. Eu não gostava de dormir, porque eu achava que dormir eu estava perdendo meu tempo de produtividade. Uau. Então eu achava que eu poderia estar fazendo alguma coisa, poderia estar Uhum. olhando vídeo de tutorial no YouTube, e aí eu estava gastando meu cartão de crédito na China, comprando uma Uhum. série de coisas que eu não preciso, e tá até hoje lá estacionado dentro de casa. Uhum. E aí eu queria te falar uma coisa, simplicidade ofende. O que eu quero dizer sobre isso? Às vezes eu falo para alguns pacientes, e eu não tenho nada contra, alquimia, meditações guiadas, eu acho que isso é ótimo, mas você vai encaixar na sua vida isso? Você vai conseguir tirar todo dia, fazer ali meditação de 45 minutos, respirando? Então, às vezes, quando eu chego para os meus pacientes e falo coisas mais simples, a pessoa fica um pouco frustrada, porque ela queria algo, sabe, incrível, assim, diferentão para você fazer o burnout. Fazer não. Queria incrível, diferentão para você lutar contra o burnout ou evitar que aconteça. Então, a resposta da sua pergunta é higiene. Vamos lá, você tem higiene de sono? Você está conseguindo dormir pelo menos 6 a 7 horas por noite? Você está dormindo no mesmo dia que você acorda? Ou você acorda 7 horas da manhã e vai dormir, sei lá, 4 da manhã do dia seguinte, né? Você Oi? Ah, eu escutei um barulho. Você vai cortar isso. Tranquilo. Eu até achei que você fosse falar, eu escutei um barulho. Bom, deixa eu voltar. Higiene, né? Sim. Ou seja, você tá dormindo no mesmo dia que você acorda? Você pelo menos está dormindo ali umas 6, 7 horas?
eu sei que é difícil, mas eu sei que tem gente que dorme 4 horas. Eu era essa Verdade. pessoa. E achava que estava ótimo, mas assim, os 30 chegaram. É. E meu corpo começou a mandar aviso. Uhum. Começou a mandar aviso para mim e eu não prestava atenção. Foi quando que eu acho que por ali a vocação me chamou e me tirou antes de entrar no burnout, né? Então assim, sono, você faz terapia ou não faz terapia? O que que você faz para cuidar da sua saúde mental? Você lê um livro? Você vai caminhar? Né? Você tem um poder muito grande assim na caminhada, porque o ar lá fora tá cheio de íons negativos que ajuda a equilibrar o seu humor e a melhorar o seu estado, ajuda a melhorar o sono, o contato. Você tá pegando sol? Como é que tá a sua vitamina D? Por isso que eu gosto muito por isso que eu gosto muito da medicina integrativa, que eu acho super importante. Os pacientes, quando chegam no consultório, eu falo assim: há quanto tempo você não faz exame de sangue? Hã? Mas eu vim tratar a cabeça. Eu falei assim, mas vamos lá, como é que tá a sua testosterona, como é que tá a sua vitamina D? Porque a gente precisa te olhar para um todo. Você é bio, psíquico, sócio, químico, instagramável, tudo que você quer. Então é difícil, assim, na verdade, quer dizer, não é difícil. É complexo falar para uma pessoa que, às vezes, melhorar o horário de sono, estabelecer ali critérios, saber dizer não é um ato de amor para você. E aí as pessoas ficam assim, mas era só isso? Eu falei, não é só isso, é difícil pra caramba fazer isso. Você consegue dormir 8 horas por dia? É difícil, É hein, cara? difícil, Uhum. é difícil. E meu cachorro, o Oliver, que acorda a gente 3 horas da manhã, 4 horas da manhã pedindo pra subir na cama. Então assim, já não dá, entendeu? E Aham. ainda quero ter filho, olha isso. É guerra, cara. E você falou algumas coisas bem interessantes aqui agora, e eu já queria ir para o lado da resolução da questão, ou seja, Claro, como a gente pode começar uma vez identificado o burnout, e uma vez, dado o primeiro passo em relação à terapia, né, e tudo mais, como a gente pode começar a mudar alguma chavezinha, virar uma chavezinha na nossa mente, para que a gente possa criar um novo hábito um pouquinho mais saudável, né, cara. tá, Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Porém, antes eu quero trazer uma coisa aqui bem interessante também, cara. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Onde, cara, pra gente resolver um problema é só mandar um e-mail. Mas na verdade a gente não tá nessa, assim, nosso corpo não segue esse padrão, né? Então às vezes a gente quer ver um vídeo de 10 minutos e resolver a cura, ter ali a cura pro burnout, né, imediata. imediata, mas exige de fato um caminho para chegar até essa cura, não é verdade? Ou então nesse estado saudável, porque a gente às vezes acostumou o nosso corpo muito mal. Eu falo por mim, eu tive uma conversa sensacional com a Nayane semana passada. Ai, adoro ela. Pois é, cara, sobre transtorno alimentar, e ela me trouxe consciência daquilo que eu estava fazendo de errado. E na questão do burnout, eu penso que você está fazendo a mesma coisa, cara. Isso é muito interessante. Você está trazendo consciência, aquilo que Legal. parecia distante da gente. Porque por a gente estar naquele hábito o tempo inteiro contínuo, a gente não para pra pensar exatamente nos problemas, na causa do que está acontecendo. A gente foca muito no efeito. Pô, cara, tá coçando tanto. Pô, que dor de cabeça e tal. Vou tomar um remédio, um paliativo, que você falou no início. Mas qual é a causa disso tudo? Você esquece, você não pensa a respeito. E aí o Miguel vai lá e traz consciência da situação. A gente fala: caramba, cara, não é que é verdade? Não é que eu tô indo por esse caminho? E agora, como eu resolvo isso daí? Tá. Muito legal o que você falou. Eu acho, vou pegando o gancho no que eu falei anteriormente, né, da simplicidade. A simplicidade ofende porque realmente são pequenas coisas que você tem que começar a fazer. O burnout ele tem estágios. Você Uhum. não vai chegar imediato. Seu corpo ele vai mandando mensagem de WhatsApp para você, ele vai te ensinando, né? Essas mensagens são através de dores. As dores são avisos, né? O que que é pior para você ter um burnout? Tem infarto, tem um AVC, apagar por completo. Então, perceba que ainda um aviso. Vamos botar como aviso, que acho que o povo vai entender melhor, a galera Interessante. entende. Não é o final. E aí, são duas coisas que eu queria trazer para o que você fala. Você só existe um. Dói o que eu vou dizer agora, porque pode parecer que eu tô vindo de um ponto de privilégio, eu não quero soar assim, mas trabalho, existe outros. Realmente, pode parecer que aquele trabalho seja o único, um único naquele momento. Talvez naquele momento ele seja, mas se você se planejar e talvez você conseguir ter ali uma divisão de tarefas dentro de casa, ter uma rede de apoio, ou você conseguir fazer uma terapia para colocar ali, organizar as suas ideias, pode ser que você consiga encontrar outra solução de trabalho, porque o salário é um vício. O salário é o vício para resolver os seus problemas, né? Você
tem ali, paga os seus boletos, vai botar seu filho numa creche, vai poder comer, vai poder se divertir no final de semana. Então a gente precisa disso. É uma subsistência, mas é o vício. E a gente é recompensado por isso, tá? Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que as pessoas comecem a olhar para o burnout sem preconceito. É o primeiro passo. Sem frescura. O que está acontecendo com você não é frescura. Não é. É real. É sério, esse bilhete é real. É real esse bilhete. Segundo passo, começar a olhar para sua hora de sono. O que você está, né? Quantas horas por dia? Você está dormindo no mesmo dia que você acorda? Terceiro passo, o que você está comendo? Você tá, né? A gente tem célula no nosso corpo. Verdade. Célula inflama. Então, o que você está comendo? Você já pesquisou se você tem alergia a isso, alergia àquilo? Você está tomando muito café, que está tendo problemas gástricos? Então, começa a fazer uma limpeza em você. Olha para você, porque você tem controle. Se você está sem possibilidade de conseguir sair desse trabalho agora, você pode se controlar. Então, você só existe um, né? E aí, eu vou te falar uma coisa, ô Rod, que é a minha premissa dentro do consultório. Equilíbrio. Equilíbrio é simples, mas é difícil. Equilíbrio é a chave mestra para tudo, cara. Vou dar um exemplo. Se você beber água demais, você vai ter problema. Se você fizer muito exercício, você vai ter problema. Se você também dormir demais, vai ter problema. Dormir de menos vai ter problema. Então, assim, os polos, os excessos e a ausência e a escassez são problemáticos. Então, tentar sempre encontrar uma forma de equilibrar e saber dizer não, saber se posicionar, né? É olhar para o chefe e falar, eu não vou virar o meu final de semana porque eu tenho uma programação com a minha família e eu não consigo lhe atender nessa questão. Eu posso, de repente, dar um gás nisso na segunda-feira e é muito difícil. Porque tem toda aquela questão de se manter, da manutenção, então eu diria que o não ele é o final. E se você receber, né, um diagnóstico de burnout, eu falaria se afaste do trabalho, você vai lá receber um atestado para afastamento imediato, acredito que são 15 dias, né, 7 a 15 dias, e você vai ter que ser reavaliado quando você retornar, e de repente você vai ter que ser reafastado novamente, e aí, enfim, entrando naquelas questões de INSS e tal, eu acho que o afastamento ele é a medida, já que você tem o diagnóstico, mais fundamental. Porque, como eu te falei, ele é direcionado ao trabalho. Você ainda vai conseguir, de repente, levantar, tomar banho, caminhar, almoçar com a sua família, e você vai perceber ali nesse afastamento que toda a sua ansiedade e a depressão do trabalhador está direcionada ao trabalho. Entende? Cara, que isso, cara. Realmente, essa autoanálise é fundamental, em qualquer área da vida, né? E o que você falou em relação à resolução da questão vai muito além, por exemplo, apenas do processo psicoterapêutico, no caso, né? Mas também daquela reflexão. Cara, como anda a minha alimentação? Como anda a minha carga horária de sono? Como anda a minha vida social? Isso é muito importante o que Relacionamento? você falou, Rô, porque, olha, eu já chamando de Rô. Tranquilo. Já tô íntimo. E isso é o seguinte, outra coisa importante, o seu valor não tá na sua produtividade. Isso é muito legal de a gente falar aqui, né? A gente tem a questão hoje da produtividade tóxica, a gente tem as metas a serem batidas no trabalho, a gente tem o ideal de ego de performance daquele carinha lá que acredita que ele só vai ser o que ele imagina ser, ou chegar lá se ele atingir determinadas expectativas dentro dele também, né? Ou ele vive, por exemplo, numa sombra de um pai muito poderoso, de uma mãe muito poderosa, ou ele viveu em constante. Olha como é que as questões sociais e familiares influenciam. Ou ele viveu sobre constante comparação com o irmão, que era o prodígio da família, o promissor, e ele quer bater aquela corrida, né? Ele quer chegar primeiro naquela corrida familiar. Olha essa questão toda que eu tô te falando. Ou seja, e a autocobrança, né? O seu valor não tá na alta produtividade. Eu tenho pacientes que têm questões muito sérias em ficar ociosos, né? E a gente até monta assim lista de tarefas e o free time, né? O tempo livre é uma tarefa para que a pessoa ela consiga entender que aquilo ali faz parte do planejado, do programado e não que ela está perdendo tempo. Então também assim, questão de rever valores. Você não é somente a sua matrícula do trabalho, e nós somos a matrícula do trabalho em termos de número, né? Que, de Interessante. fato, você pode trabalhar 20 anos, 10 anos, 30 anos no lugar e a empresa precisa seguir em frente. E não é culpa da empresa se eles precisam te substituir.
também tem isso, também tem esse lado de que a mola precisa continuar a andar. E aí é uma quebra muito grande, uma decepção muito grande para quem foi demitido ou que a vida andou de alguma maneira, de quem teve o burnout, porque ele percebe que a empresa anda sem a presença dele ali. Então ele fica muito triste em relação a isso também, sabe? É uma quebra de expectativas. É tipo, meu mundo caiu porque eles podem viver sem mim. Mas não era essencial o meu trabalho, eu não substituo 3, 4 pessoas. Olha quanto de dinheiro eu reduzo na empresa acumulando funções, percebe? Perfeito. Isso acontece muito também no tempo de aposentadoria da galera, né? Sim, O pessoal, quando tá para se aposentar, começa a olhar para si mesmo e falar: Uau, já colocaram alguém no meu lugar. Fiquei 30 anos nessa posição a vida andou, né? e já colocaram alguém no meu lugar. Mais jovem E você pensa, às vezes, que de fato perdeu o e valor. recebendo menos dinheiro. Ainda tem isso. Então, assim, você realmente pensa que de fato perdeu o valor pelo mercado. É. O mercado, às vezes, nos precifica e a gente confunde as coisas. Às vezes a gente acha que o valor que nós temos é o que o mercado nos dá, mas na verdade a vida vai muito além do mercado de trabalho. Não é verdade, Miguel? E aí eu fico pensando, cara, Toda razão. como seria interessante se a gente expandisse um pouquinho mais nossos horizontes, né? Então, eu estava falando sobre isso, até vindo para cá no carro. A gente tem diversas matérias importantes no colégio, mas cadê a cidadania? Cadê entendimento sobre inteligência emocional? Até mesmo educação financeira, porque a gente passa por tanta dificuldade. Então, eu acho que isso era necessário já ser discutido desde sempre com as crianças. Até porque vejo que muitos pais hoje já até buscam esse conhecimento, sabe? Mas esse apoio na escola é fundamental, porque a escola, ela também, ela motiva a competição também em alguns casos. Cara, tem uma pergunta aqui que eu recebi, Ah, inclusive, ótimo. cara. Essa é muito boa. Eh, Ela perguntou o seguinte: a gente está vivendo um tempo de overdose de informação. Sim, O tempo inteiro o telefone não para. Então, assim, a gente está parece que comendo realmente um monte de informação. muito. Boa parte delas, assim, que não servem para muita coisa, É. mas a gente tá ali absorvendo e tudo mais e tal. Cara, isso no meio de um processo, assim, a gente já tem muita coisa para fazer durante o dia, e a gente vai lá e recebe mais conteúdo e tudo mais. Existe alguma semelhança ou algum tipo de convergência na consequência do burnout com excesso de informação? Depende. Acho que responder isso precisa ser avaliado o contexto da Uhum, pessoa, porque assim, que informações são essas? São informações de entretenimento, são informações que mudam a vida de uma pessoa e deixa ela estressada. Então, realmente, se analisarmos pelo viés de informações que afetam a pessoa, imagina, você toda hora ser impactado. Pega um jornalista, por exemplo. uhum, Aliás, isso é até interessante, tá? Porque a gente falou desses perfis, mas eu não queria deixar de pontuar que existem sim lugares de trabalho que então, agregam muitas informações que são mais propícios, por exemplo, bombeiro, professores, médicos, principalmente os que trabalham em hospitais de campanhas, ou seja, as jornadas de trabalho já são estressantes, as informações sobre saúde, inclusive, elas mudam a todo momento e você tem que reformular todos os protocolos. E aí talvez isso possa agregar nessa resposta, te dizendo que por dia nós fazemos mais de 35.000, acho que é esse o número, 35.000 escolhas, sem a gente saber. uau. Né? Então depende do tipo de informação e depende para qual é o uso delas. Se elas tiverem impacto significativo, com certeza. Pode estimular, Com de repente, o certeza. processo, né? Agora, se a gente interpretar essa informação como aquela história de tipo, que você trouxe muito bem, de desliguei o computador antigamente, ou fechei a fábrica antigamente, fui para casa e não se fala mais sobre trabalho, e não, agora eu estou no grupo do trabalho, no carro, no ônibus, e aí chego em casa, como eu já tive também esses casos no consultório de paciente, tomar banho, fazendo mensagem no grupo de WhatsApp, respondendo, não fazendo vídeo, mas Sim. mensagem no grupo de WhatsApp, Uhum. porque não podia deixar de tomar banho para entregar aquela mensagem. Então, isso é uma informação. Isso é acesso à informação. Então, ok, nesse nível que aumenta ali o vínculo, com certeza. Uma outra pergunta que eu recebi, que eu achei interessante a gente colocar na mesa, cara, é em relação à galera que tem TDAH, que é diagnosticada com TDAH. Dentro do ambiente de trabalho, muita informação passa pela mesa dela, pela mente dela, pelo É, processo ali do trabalho, e isso gera, às vezes, um estresse acima da média.
pra essa galera, né? Existe, assim, de fato, a galera que tem TDAH, para poder lidar com a altíssima demanda de informação durante o trabalho, ao ponto de conseguir, assim, se manter centrado, se manter são, para não chegar ao nível do burnout, é uma linha, assim, um pouquinho, é um caminho diferente, né, Miguel? Sim, novamente precisa se ver o contexto dessa pessoa. Uhum. Eh, Tem pacientes que, por exemplo, eles não são o funcionário, eles são os donos Hum, e eles têm TDAH. é. E dentro ali da forma com que eles conseguem fazer gestão, eles não desenvolveram burnout. Uhum. Mas agora colocando dentro desse perfil que você está colocando, vamos supor, uma pessoa que precisa cuidar de diversas informações, ou gestão financeira, ou até mesmo dentro de uma agência de publicidade. O TDAH ele já tem a dificuldade natural dele de gerir, de fazer gestão da organização, de conseguir focar, dele conseguir separar as tarefas e concluir, se ele não tiver realmente um acompanhamento adequado. Então, sim, nesse caso, ele pode ter assim, uma intimidade maior ali, frequente ali para o burnout, e aliás, você pode ter mais de um burnout, tá? Você não vai ter só um burnout. Se você não parar, você pode ter o segundo, pode ter o terceiro, e aí quem sabe quais são as consequências. Então, sim, dependendo do tipo de gestão ou o tipo de trabalho que está sendo feito, se precisar muito de organização, ele mesmo pode se frustrar, entende? Uhum. Porque ele não está conseguindo dar conta, ele não está conseguindo chegar naquele lugar. E vou te falar, Rô, tem muita gente que não sabe que tem TDAH. Hum. E aí acha que, na verdade, é o famoso avoado, né? E não é. Tem uma questão muito séria ali envolvida nele. E ele acaba recebendo feedbacks muito negativos, porque ele não está conseguindo entregar o nível de organização que o chefe dele precisa e acaba se tornando tóxico, porque ele não sabe, ele não tem acesso a essa informação, né? Uhum. Então ele não sabe como encontrar a solução para os problemas dele. Ele se frustra e sim, ele pode acabar emocionalmente desgastado, e até fisicamente, né? Tentando tirar da bateria, do 1% de bateria dele que ainda tem. E aí ele pode acabar dentro do burnout. Cara, por isso que é tão importante, aquele papo que eu sempre falo aqui no Psi Podcast, e que eu falei também com o Miguel logo no início do Psi Podcast, sobre a importância de ir atrás de um terapeuta, a importância de ir atrás de um psicólogo, de um acompanhamento. Sabe, galera, psicologia, o tratamento, o processo terapêutico, não é pra maluco, como muitos dizem aí fora, mas sim um importante auxílio, uma grande ferramenta que você vai ter ao seu lado para poder se guiar, sabe, na jornada da vida. Que tem muitos, assim, obstáculos, muitos quebra-molas, a coisa não é fácil. Não é fácil, galera. A carga de trabalho não é fácil. A coisa não é tão simples. Como muitos pregam, como muitos dizem ser na internet, às vezes nas redes sociais. Faça isso e adquira o sucesso. Comece assim e você vai ser bem sucedido. A fórmula mágica não necessariamente passa pelo seu checklist que você tem ali todas as manhãs, você precisa resolver cada um deles, mas passa primeiro pela sua saúde mental, pela sua saúde emocional. A gente está falando aqui sobre burnout, algo muito sério, algo que ainda é pouco falado a respeito, mas que hoje, cara, graças a Deus tivemos uma grande aula aqui com o Miguel. E eu quero te fazer um convite, na verdade, galera. Se você entende que tem passado por alguns desses sintomas que o Miguel muito bem apresentou aqui pra gente, não deixe de dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é pegar o seu celular e seguir o Miguel, por exemplo, para poder aprender um pouquinho mais sobre saúde mental e sobre os efeitos do burnout e também dar o primeiro passo para poder solucionar é, esse mal que tanto nos aflige. E aí eu quero te pedir o seguinte, Miguel. Logo no finalzinho aí do nosso Psi Podcast, passou voando, é verdade. Menino, já Pois é, cara, passou voando. foi ótimo. Bom demais, né, cara? Muito bom. Nem parece, é uma conversa tão gostosa. Aham, a gente vai embora, cara. Parabéns pelo seu trabalho, Rô. Muito obrigado, muito obrigado. E eu Nada. agradeço pra você também, cara. Imagina. Entendeu? Pelo seu, porque tem Obrigado certamente pelo transformado a convite. vida de muitas pessoas, cara. Obrigado. E eu queria te fazer um convite, na verdade, mais um. Que você olhe para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e fale com a nossa audiência. A galera Tá. que tá vendo a gente aqui agora e que realmente precisa de uma palavra nesse sentido, Miguel. Bom, audiência do Psi Podcast, primeiramente eu quero agradecer por vocês estarem até aqui, chegarem até o final desse vídeo e falar o seguinte pra você: se respeita mesmo, porque na verdade o que é bom pro outro pode não ser bom pra você.
Ninguém é Deus em termos de determinar o que você precisa fazer na sua vida para alcançar sucesso. Corra de soluções mágicas. Nós somos complexos. Nós somos temos tantas nuances, tantas cores, tantas texturas, tantas formas. Promova o autoconhecimento em você. E outra, equilíbrio, por mais que pareça simples, ele é difícil, mas é a chave de tudo. Beleza? Muito legal, cara. Sensacional. Galera, esse foi mais um episódio do Psi Podcast. Hoje a gente falou sobre burnout com o psicólogo Miguel. Foi sensacional. E antes de terminar, eu quero deixar aqui o QR Code na tela de contato do Miguel, para quem quiser entrar em contato com ele, seja para uma psicoterapia, de repente, ou para um processo de mentoria, alguma coisa do tipo. Porque, Miguel, muitos psicólogos estão atrás de fato, mentoria, né? Para Então, saber como lidar e tudo mais. sim. Não só a psicoterapia é importante para os psicólogos também, mas também entender como é que funciona o mercado e tudo mais. É bem Também faço interessante, né? mentoria de psicólogos para em questão de encaixar a vida profissional e o marketing, trabalhei 15 anos no marketing também, então acho que eu consigo trazer soluções realistas, né, dentro do orçamento, dentro do cluster da onde essa pessoa vive, dentro da região. Olha eu falando palavras de publicidade, cluster. Publicitário tem mania de falar inglês, você sabe, Aham. né? Acho que vive na gente. Mas sim, também faço além da psicoterapia, amo meus pacientes aqui, dá um alô para os meus pacientes, a gente tá junto, amo vocês, tá? Muito orgulhoso do crescimento de vocês. E sim, faço a mentoria dos meus psicólogos também. Legal, galera. Então, tá atrás de uma mentoria de um grande mentor, especialista, né? Não só na questão da prática da psicologia, mas também nessa questão da gestão das redes sociais, que hoje são tão importantes para nossa jornada profissional. Fique à vontade, o QR Code está na tela, é só entrar em contato com o Miguel. Galera, esse foi o Psi Podcast e eu gosto de terminar, Miguel, fazendo uma pergunta para quem está ouvindo. A sua mente tá pronta?